Se você está ouvindo isso, é porque você está pronto para mais uma jornada no Fisiopod. Vamos nessa? Vamos, que hoje a convidada é especial. Não é? A gente recebeu até direct pedindo para trazer pessoas assim no podcast, Com esse hein? perfil e com essa temática de Estou hoje, né? animadíssima. Você não imagina o quanto eu estou, porque eu tenho uma história pessoal com essa pessoa, tá? Mas, antes de iniciar o nosso podcast, nosso episódio de hoje, precisamos de estar sempre lembrando de alguém que faz parte da história do Fisiopod, que é a Zenfisio, a nossa patrocinadora oficial. E quem é a Zenfisio? É uma gestão, é um sistema de gestão para fisioterapeutas, onde você vai estar gerindo, né, e tendo ali o controle, a gestão do seu trabalho, dos seus atendimentos. A Zenfisio é um sistema, né, para os profissionais estarem fazendo agendamento dos seus atendimentos, tá colocando evolução dos seus atendimentos, assim como também tem diversos documentos importantes para o próprio fisioterapeuta estar tanto resguardando a sua atuação profissional, como também para disponibilizar para os seus pacientes. E a grande novidade da Zenfisio é o nosso cupom de desconto. Todos os assinantes que realizarem a sua inscrição a terem o acesso à Zenfisio através do nosso Fisiopod, do nosso podcast, tem ali 15% de desconto na mensalidade. Não é sensacional, Natália? Eu já fiz a minha. Eu já tô pronta para utilizar. Já tá agendando seus pacientes? Óbvio, evoluindo. A plataforma realmente é uma plataforma muito completa, né? E que auxilia bastante nessa gestão. Então, já aponta o celular aqui pro QR Code e acesse, conheça. Além do desconto, eles ainda têm teste grátis por 14 dias. Pra ter certeza que a plataforma é boa. Então pronto, gente, sem desculpas, tá? Partiu o Zenfisio para você ter uma melhor gestão dos seus atendimentos e da sua carreira profissional na fisioterapia, tá bom? Bom, QR Code tá aqui na telinha, temos o link aqui na nossa legenda também. Não tem por que vocês perderem essa oportunidade, tá bom? Sem mais delongas… Juntos! 1, 2, 3 e… Clara! Oi, gente, tudo bom? Coral, hein? Nós somos sensacionais, viu? Vou dar oi pras pessoas. Oi, gente, tudo bom? Clara, seja muito bem-vinda. A gente tá Obrigada. muito feliz com a sua presença, com a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser um episódio muito rico, que você vai trazer, né, a sua história, a sua trajetória, que é tão marcante e que principalmente você compartilhou por muito tempo nas suas redes sociais. Então a gente vai conversar hoje de tudo, desde o início até agora, nessa nova etapa, né, de profissional. Então, antes de começar a entrar nos assuntos, a gente sempre pede que você se apresente. Mas aqui a gente quer que você se apresente. Quem era você antes da fisioterapia e aonde que você tá hoje na fisioterapia? Tá bom. Oi, gente, eu sou a Clara. Eu sou recém-formada na fisioterapia hoje. Mas antes de eu tomar a decisão de ser fisioterapeuta, né? Eu era uma adolescente na escola, onde eu tinha 4 irmãs e elas todas precisaram de fisioterapia para o desenvolvimento infantil. Então, foi aí que eu comecei a criar minha admiração por essa profissão, que é tão maravilhosa, que hoje tenho o prazer de estar aí atuando nela, né? E aí, tomei essa decisão ainda adolescente. Entrei na faculdade, passei por todo o processo acadêmico e hoje estou aqui. Formadinha há 2 meses. 2 meses, E atuando como Cadê o grafite? fisioterapeuta. Tá aqui, Trouxe o grafite pra mostrar? Pra provar! É online. Mas a carteirinha tá em casa. Perfeito. Perfeito. Conta um pouquinho da sua trajetória acadêmica, como que foi essa construção, né? Até chegar aí nesses 2 meses. Olha, foi bem longa, assim. No início da faculdade, primeiro período, assim, lembrando, eu era bem tímida, assim. Nossa, detestava apresentar trabalho, tinha dificuldade de conversar com as pessoas novas, né, e tal, de criar amizade. Aí foi passando, fui criando essa habilidade de comunicação, fui me aproximando dos professores também, que eu sempre fui também uma estudante muito dedicada nas matérias. Então, eu sempre gostava de tirar notas altas, eu tinha essas metas, assim, de estudante, sabe, pessoais. Né? E aí, com isso, os professores foram vendo o meu desenvolvimento e foram se aproximando. E aí, fui conversando com eles, fazendo networking também, que foi essencial para hoje. E também, conheci o Alan na faculdade.
E aí... Peraí, que panelinha é essa aqui? É uma Eu tinha uma panelinha. história pessoal Como com assim? História ela. antiga. A gente estudou na mesma faculdade, mas a gente nunca foi da mesma turma. Mas conheci ele na faculdade, comecei a seguir a página dele. E foi aí que eu decidi também ser uma blogueira, entendeu? Raios de sol. Raios de sol, É presente. Raios de sol, Não é? sim. Quando a pessoa fala assim, Clara, já vem aquela frase, Raios de sol. Ai, eu É amava. isso. E aí, essa é a trajetória, né, eu acho. Comecei a ser blogueira e aí continuei aí focada no acadêmico, entrei em iniciação científica, dei monitoria, fiz estágio não obrigatório, formei. E você fez estágio em um dos lugares referência, né? Quando a gente fala da reabilitação, principalmente na neurofuncional aqui em Belo Horizonte, né? Sim. Como que foi essa experiência, assim? E como ela impactou a sua carreira? Nossa, foi assim, a melhor experiência possível. Ela impactou 100% na minha carreira. Por quê? Onde que foi inicialmente? Foi no Hospital Sara Kubitschek. E aí, o que acontece? Entrei na faculdade com a cabeça, vou ser fisioterapeuta neurofuncional. Mas durante o processo da faculdade, tiveram algumas pessoas que foram me desmotivando em relação a essa área, devido à remuneração, mercado e tudo. E aí, dei uma murchada, né? Falei, nossa, sabe? Sei se eu vou ser isso mais. Aí comecei a crescer o olho para respiratória, que também é uma área que eu gosto até hoje. Mas minha preferida é neuro mesmo. Aí foi respiratória, fiz até uma iniciação científica em respiratória. Mas aí abriu as inscrições para o estágio no Sara, que também era o meu principal objetivo acadêmico, assim, digamos, de todos, era ser estagiário do Sara, se abrisse a oportunidade. Abriu, fiz o processo, graças a Deus entrei. E aí lá eu fui para a área de reabilitação neurológica. Então eu fiquei só nessa área durante 1 ano e meio. E foi aí que eu falei, não, gente, eu não tô nem aí. Se não tem mercado, se remuneração, eu vou fazer minha história na neurofuncional, que eu quero ser fisioterapeuta neurofuncional. E aí meu amor pela neuro, né, continuou crescendo. Então meu estágio lá foi muito mais, sabe, do que teórico e prático, mas foi essencial para a minha tomada de decisão, para o caminho que eu queria seguir depois de formada. Perfeito. Foi E tudo. hoje, para finalizar essa pergunta aí, como você tá hoje? Como você se inseriu no mercado hoje? Hoje, primeiro mês de formada. A gente fica meio, o que eu vou fazer? Socorro. 1 semana de formada já surgiu paciente domiciliar para mim, por causa da trajetória acadêmica, de estágio e tudo, já veio indicação. E já vieram mais de outro, na outra semana outro. Então, o primeiro mês foi só domiciliar. Segundo mês, abriu a oportunidade de entrar numa clínica. E aí, fiz a entrevista e hoje eu tô nessa clínica e atendendo domiciliar. Perfeito. Qual a área que você tá atendendo na clínica? Neuro, né, gente? Lógico. E é muito reflexo, né, de tudo que ela Sobre. construiu durante a Sobre. graduação, né? A gente vai falar muito sobre isso hoje, Sim, né? perfeito. E aí, como que foi essa experiência, de certa forma, lá dentro do hospital? Porque a gente, enquanto estudante, a gente fica com muito medo de novos ambientes, ainda mais essa área hospitalar. Conta pra gente como que era a rotina lá dentro, como que era o suporte Você tinha preceptor, você tinha supervisor, como que era o trabalho em equipe com os outros profissionais? Tinha preceptor. Cada estagiário tinha um preceptor responsável. Então, tinha um orientador, mas tinha um orientador, mas a gente poderia ficar com mais de um fisioterapeuta. Dependia do dia, né? Mas tinha um responsável. Trabalho em equipe, lá sempre. Sempre trabalho multidisciplinar, todo dia, o tempo todo. Discussão sobre paciente, né? Troca de ideia para trazer a melhor reabilitação para o paciente. E qual que foi a outra pergunta mesmo? Faltava Como uma. que era a rotina A lá? rotina. A rotina. Rotina. Era muito puxada, vocês atendiam Era vários puxada, pacientes no mas dia. era um puxado tão, assim, rico de conhecimento e de troca com o paciente também, que a rotina puxada, depois de um tempo, passou a não ser puxada para mim mais, sabe? Passou a ser uma rotina prazerosa, apesar, né, de ter muito trabalho para fazer no estágio, mas era puxada, porém muito gostosa, sabe? De estar ali nela inserida. Então foi muito bom mesmo, assim. Perfeito. E você entrou nesse estágio antes de passar pelo estágio curricular da faculdade? Não,
Só depois. O Depois. pré-requisito era ter... estar estagiando no estágio obrigatório, né? Perfeito. E você sentiu alguma diferença por você já ter, de certa forma, essa experiência, esse contato com o paciente, quando você chegou lá no seu estágio obrigatório? Ou você acha que os dois conseguiram agregar ali? Eu acho que o obrigatório agregou no sentido da minha comunicação com o paciente, sabe? Abordagem, conduta. Porque quando eu entrei lá, eu já tinha feito 6 meses de estágio obrigatório. Nesse sentido, foi muito bom. E lá contribuiu, 100% também pro obrigatório depois que eu entrei. Porque aí já vem todo o que é ser fisioterapeuta, entendeu? Foi lá que eu aprendi a ter essa bagagem mesmo, sabe? Sim. A faculdade foi mais teórico e lá foi o conjunto. Então, juntou tudo... Uma maravilha. E uma pergunta pessoal agora, porque eu acompanho os alunos do estágio, e uma coisa que eu percebo muito é que eles chegam, não sei se na sua época foi assim, ó, desesperado no estágio. Meu Deus, como que eu vou atender? O que eu vou fazer? Por onde que eu começo? Eu não sei nem dar bom dia pro paciente. Você teve essa sensação antes, de fato, de você chegar no estágio? Seja ele o obrigatório, não obrigatório. Você sentiu esse receio de atender o seu primeiro paciente? E, para complementar, como que você lidou com isso? O receio que eu tinha era da minha conduta ser ruim. Esse era o meu receio. Agora, de comunicar e tudo, receber e tal, pra mim essa parte sempre foi tranquila. Na questão da conduta, né, que era o meu maior medo, não, vou fazer um negócio, mas isso não dá certo, né? Vou ser o pior paciente. Esse era o meu maior medo. Aí eu enfiei a cara nos artigos científicos mesmo. E aí, cheguei preparada. Eu fazia uma lista, assim, com as principais coisas que eu tinha lido depois da avaliação do paciente, né? Depois de saber o diagnóstico clínico, depois do diagnóstico fisioterapêutico. Eu já ia, pesquisava lá todos os artigos e tal que eu achava. Anotava todas as condutas possíveis, deixava em listinha. E aí, eu chegava lá com o negócio no papel, entendeu? Que eu não queria ter essa chance, sabe? De errar com o paciente. Esse era o meu maior medo, assim, errar a conduta com o paciente. E para lidar com isso foi com lista e estudo mesmo. E a prática também vai deixando a gente mais confiante, mais tranquilo, né? Sim. Porque as pessoas, elas se cobram muito, né? Nossa, Sim, demais. o tempo inteiro, né? E esse momento é o momento que você tá ali pra dar a cara a tapa, pra E aprender. aprender, né? Então, é muito legal a gente ver essa 100%. trajetória. Claro que precisa da dedicação. Então, você acabou de falar que você era dedicada. Precisa dessa dedicação, é óbvio. Mas você tá ali disposto e é um momento de aprendizado, E né? o professor tá lá também, né? Sim. Assim, às Dá, vezes de a certa forma, gente segurança, sente que a gente tá sozinho, mas a gente não tá, porque tem um professor ali pra dar orientação pra gente. Então, assim, sentiu medo, fala assim com o paciente, olha, com licença, só um minutinho, aí você vai lá no professor, daí você Dá uma respirada. aí o professor Sim. te dá aquela levantada, te dá uma dica ali e tal, porque o estágio é pra isso, né? Pra esse Sim. processo de crescimento profissional. Você não tem que chegar sabendo, né? Eu costumo dizer que o estágio ele é uma prática supervisionada, né? A gente tem ali um suporte, não estamos exato. desamparados. E aquele é o nosso momento de formação profissional mesmo. total. E se você for ter, né? Não que você tá ali para errar, apesar de ser também. Mas você tem o suporte, então o professor não vai te deixar errar, né? E você tá ali sendo avaliado o tempo inteiro. Por isso que é um estágio obrigatório, né? Sim, sim. E, gente, só um adendo aqui. Esse episódio, claro, ele foi muito pedido, né? As pessoas sempre falam, gente, leva alguém recém-formado aí pra falar um pouquinho pra gente. Então, legal. sem querer colocar responsabilidade, mas já colocando, queremos saber tudo que você tem pra Sim, falar, tá sim, bom? Sim. Pode E aí eu vou deixar. voltar lá atrás ainda, que eu tô com mais dúvida. Você falou, acho que a gente pode abordar isso. Você falou que você era tímida durante a sua adolescência e tudo mais. Mas não parece, né? Eu Tava não, lá não nas conheço redes esse sociais. perfil, não. É o raio de sol. O raio tá raio brilhando saiu, horrores. É. Como que foi essa transição? Por quê? É muito comum as pessoas ficarem assim, meu Deus, eu não tenho essa habilidade. Meu Deus, eu não sou boa o suficiente. Meu Deus, eu não vou conseguir. Mas, mais uma vez, a gente bate na tecla, porque a gente sempre fala que tudo é treinável, a gente vai conseguir melhorar. Sim. Depende do seu esforço, de quanta disciplina você tá jogando ali. Como que foi essa transição? Que momento que você falou, não, peraí, eu vou mudar, porque… Ou aconteceu naturalmente? Não foi natural, não. Eu reparei que eu tava me sentindo muito ansiosa, tava me fazendo mal apresentar trabalho. Falei, gente, isso não é normal, assim…
como que eu vou ser palestrante na minha vida? Aham. Se eu continuar assim, porque um dos meus objetivos da carreira também é poder ministrar palestras. E aí, gente, falei, tem que fazer alguma coisa, né? Aí um passo, né? Que eu acho que é muito importante, porque muitas vezes a timidez está interligada a muitas outras coisas da vida da gente. Sim. É terapia, a famosa, né, gente? Importante para você entender, né, seu processo e tudo. E além disso, né, muitas coisas me ajudaram, coisas assim, externas, mas que eu acho que pode ajudar outras pessoas, então eu vou falar aqui também. Olhei muito para esse lado da minha espiritualidade, assim, no sentido de meditação, ter uma fé e tudo, para eu me encontrar pessoalmente. Trabalhei muito essa questão de autoconhecimento mesmo, para eu saber exatamente onde estava o meu problema, entendeu? Em relação à comunicação com outras pessoas. Encontrei o problema. Aí chegou a parte de enfrentar o problema. E eu me obrigava a enfrentar o problema sempre. Eu não tava nem aí, gente. Chegava trabalho em grupo, eu tava assim, ó, ai meu Deus, socorro. Mas eu falava, gente, pode deixar que eu vou apresentar. Joga pra mãe. Joga aqui. Gente, aí eu apresentava, assim, trincando, mas apresentava. Então, assim, eu me forçava a ir fazer e tal. E conversar com outras pessoas. As pessoas à minha volta contribuíram muito para isso. Porque uma amiga minha, principalmente a Alessandra, super extrovertida, uma amiga nossa, assim. E ela me ajudou muito nesse processo na faculdade, sempre me apresentando para as pessoas, me pondo para frente. E isso, de fato, também auxiliou. Ou seja, então, assim, resumindo, terapia, autoconhecimento, acho que ter uma fé é importante também nesse sentido. E as pessoas à sua volta, tudo isso interfere, sabe? E você ter coragem de ir lá e falar, não, agora eu vou enfrentar isso porque tem que acabar. Até porque se você ficar tímido, como que vai comunicar com o paciente? Sim. Sabe? Sim. Essa habilidade Muito. de comunicação tem que deslanchar. Você tocou num tópico que é o que eu mais defendo, assim, sabe? Que é o ambiente. Sim. A gente precisa muito se preocupar com as pessoas que estão ao nosso redor. E quando a gente para se preocupar com isso, não quer dizer que a gente tem que se afastar ou tirar pessoas do nosso ciclo de amizade. Mas a gente saber fazer boas escolhas. Porque você, por exemplo, você teve a Alessandra, eu conheço ela, eu sei que ela é uma pessoa muito expansiva, muito aberta, ela é uma pessoa muito enérgica, assim. Então, onde ela chega, ela chega chegando. Oi, sou a Alessandra. Isso. Mas você poderia estar ao lado de pessoas tímidas, retraídas e que, querendo ou não ia te auxiliar nesse processo. E isso também pra gente pensar pessoas que estudam, pessoas dedicadas, pessoas, né, que têm ali as mesmas causas que a gente. Sim. Então, eu acho muito importante a gente saber escolher boas amizades pra trilhar esse processo. Nossa, 100%. E os professores também me ajudaram muito nisso. Eles me botavam muito pra frente. Fala aqui nessa sala sobre esse tema. Aí eu ia lá e dava uma mini palestra sobre o tema, sabe? Foi muito um Foi conjunto. bacana, né? E aí vem mais uma vez também a parte de você saber aproveitar as oportunidades, né? Porque você Sim. viu que era uma oportunidade para melhorar uma habilidade sua. Exato. E uma habilidade que vai interferir em todas as Muito. etapas da sua vida, em todas as Total. fases da vida, Sim. né? Tem uma frase que até o meu avô me falava muito, que é assim: o cavalo tá passando na sua frente, você vai montar ou você vai deixar ele sair correndo? Boa, Isso gostei. fica na minha cabeça, Aí sabe? vai ficar, eu monto, ele vai, eu monto, ele vai. Peraí, cavalo, peraí. Oh, mas isso que você falou também sobre sempre chamar responsabilidade, bater no peito, é até uma dica de oratória. No meu curso de oratório, o professor falava: sempre que houver oportunidade de falar em público, aceita. Mesmo que você se arrependa depois, mas aceita. Vai lá. Que dá certo. E uma é hora isso flui. mesmo. E você se preparava, assim, pra esses momentos? Nossa, Como muito. que era a sua preparação? Acho que as pessoas mais me Gente, perguntam sim. isso. E eu vou jogar pra Muito. você. Você não fica nervosa, não, antes de falar? Olha, às vezes eu ainda fico nervosa, dependendo, assim, sabe? Mas a minha preparação é assim. Por exemplo, se eu tiver que apresentar alguma palestra, sei lá, algum trabalho, eu faço os slides lá bonitinho e eu treino na minha casa tudo. Eu faço um roteiro, assim, de tudo que eu vou falar. Às vezes eu nem falo tudo, sabe? Tá lá. Mas só pra na minha cabeça Tá pensar que tá ali. organizado, né? E aí eu apresento, tipo assim, pra todo mundo. Pra minha mãe, minhas irmãs, meu namorado, meu pai. E assim, várias vezes. Eles até decoram os temas. E aí, Clara, você falou aquele tema lá? Perdão. Mas eles até decoram. E aí dá certo. Aí eu falo, não, eu apresentei, tô confiante e boa, e vou. Eu lembro que eu apresentei na jornada científica lá do estágio, lá do hospital.
nossa, para mais de 200 pessoas e para os hospitais do resto do Brasil também, sabe? Da rede. E aí eu apresentava, gente, para todo mundo. Eu acho que eu fiquei um mês apresentando para as pessoas. E aí chegou lá, deu super certo, assim, sabe? A preparação, né? É o segredo, é tão né? A chave do importante. Preparação sucesso. total. Sim, perfeito. Isso é perfeito. E já que ela começou a falar de frase, né? A gente acabou de entregar o presente dela, que é o nosso presente oficial do Fizipod, a nossa lindo. caneca. Amei. E agora a gente vai pedir para que você vire para sua câmera, mostre tá. a sua frase Vou mostrar. e discorra sobre essa frase. Por que essa frase? Aqui, ó. Lê pra gente, Clara. Cada dia é uma nova oportunidade para brilhar. Eu gosto muito dessa frase. Não é à toa que eu chamo todo mundo de raio de sol, né, gente? Porque eu acredito que, assim, se hoje o dia foi chinfrinha, amanhã é um novo dia, sabe? Pra cima, entendeu? Eu não quero saber de ninguém pra baixo. Pra cima, vambora. Hoje é uma nova oportunidade pra você fazer diferente, pra você brilhar, sabe? Pra você não ficar apegado no que aconteceu no passado e seguir em frente. Essa frase foi a frase que mais me impulsionou, assim, pra eu continuar e tá aqui hoje, né? Sendo, assim, Perfeito. fisioterapeuta e aqui. E faz muito sentido, né? Porque puxando aqui pro nosso meio acadêmico, que é a pauta principal hoje, né? Às vezes a pessoa tira uma nota ruim numa prova. Total. Reprova em uma disciplina. Se apega É, àquilo, E se né? apega, acho que não, não vou ser um bom fisioterapeuta, vou desistir, vou Sim. trancar. Nossa. Eu já recebi muitos mensagens nesse sentido, né? Alan, eu fui mal numa prova, devo desistir? Nossa, Não, olha a eu frase já aí. recebi uma assim, nossa, perdi média na prova. Eu acho que eu vou sair do curso, eu vou desistir de ser fisioterapeuta. Eu falei, que isso? Que isso, mulher? Tá doido? Você recompõe. Para de ser louca. Ó, vai dormir, amanhã é um novo dia. Sabe? Eu acho que essa frase é muito sobre isso. E também para você ter sempre dentro de si a noção do que você é, sabe? Pra você não perder esse brilho interno. Porque eu acho que na vida é muito fácil a gente perder esse brilho, sabe? Muito. Tem muito fator externo que tá ali pronto pra poder dar uma lapada na gente e jogar a gente pra baixo. Mas a questão é essa, não deixar abalar e acordar no outro dia e brilhar. Como um raio de sol. E agora uma pergunta também. Você sempre foi bem ali na... Você falou das notas e tudo mais. Você sempre tirou nota boa? Nunca ficou de exame? Nunca pegou uma baixinha ali da média? Já tirei abaixo da média. Nossa, uma prova de 10, tirei 3,5. Respiratória. Não fui, Não amiga. foi? Foi fisiologia Eu humana. fui respiratória. Respiratória. Eu acho que eu já fiquei nem tirei- com 5, Não, arrasada. mas a de fisiologia humana também foi uma Gente, que tristeza. Nu. Mas aí eu falei, não, eu preciso recuperar. Perfeito. Deixa eu me Sabe recompor. por que que eu perguntei? entendeu? Justamente por isso. Porque às vezes a pessoa olha o outro e fala, nossa, ela tá lá, ela nunca tirou uma nota abaixo da média. Nossa, ela tá Nossa. lá, ela é ótima em tudo. E não, a gente também passa por isso, Passa. né? O tempo Nossa, todo. toda hora. Passei, Então, é muito viu? importante a gente abordar sobre É. isso, né? E o que você falaria, então, pra quem tá nessa fase de que, eu vou me apegar a algo ruim que aconteceu? Quem se apega em coisa Sim. ruim? Sim. Nesse sentido que nós conversamos. Ah, gente, o que eu falo para as pessoas, assim, nesse sentido, é que primeiro, assim, a pessoa tem que olhar para a caminhada dela. Assim, como ela chegou até aqui? Reveja a sua caminhada, sabe? O que você fez até hoje para você estar aqui? Olha como você é incrível, sabe? Você chegou até aqui. Você vai desistir por causa, tipo assim, de uma coisinha negativa? Vamos parar, sabe? Vamos parar com isso. Vai pra terapia. Uma coisa, sabe? Não é. Não tá dizendo sobre quem você é. É só um momento. Vamos supor, uma nota baixa. Eu tirei nota baixa. Não significa que você é ruim. Só significa que ou você não estava num dia bom, no dia de fazer a prova. Porque acontece, né? Às vezes você se prepara super, chega na prova, é um fiasco. Porque provavelmente seu dia não estava bom, fatores externos contribuíram. Ou você está precisando estudar mais esse tema. Então, assim, tem sempre uma resolução, sabe? Acho que a gente não tem que ficar focando no problema. Foca na solução e na sua trajetória, para você lembrar quem você é, de onde você veio, sabe?
Perfeito, ótimo, arrasou. E já que você falou dessa preparação aí, a gente acompanha muito ela e sabe que ela fala de estudos há muito tempo, Nossa, né? Como que foi introduzir uma rotina de estudos, principalmente ali durante a graduação e principalmente durante a fase final da graduação, que é uma fase tão conturbada, né? Sim. No início foi bem difícil, assim. Eu não tinha rotina, gente, sério. Eu entrei na graduação com uma rotina tão horrível. Eu estudava, assim, uma semana antes da prova, aí eu ficava super sobrecarregada, louca. E aí, depois, falei, não, vamos dar um jeito, né? Aí fui ler sobre rotina, li livros também sobre rotina e criei a minha rotina. Que era o seguinte, todo dia eu tinha que estudar pelo menos 30 minutos. Eu tinha essa regra, de segunda a sexta, porque sábado e domingo também não queria saber de livro, não, pelo amor de Deus. Aí era de segunda a sexta, 30 minutinhos todo dia, pelo menos. E aí fui adaptando, sabe? Com revisões e tudo, e aí fui criando a rotina. Mas para criar mesmo essa rotina firme, demorou pelo menos uns 2 meses, assim, para eu pegar firme e focar. Porque também o que me fez focar mais foram minhas metas e objetivos. Perfeito. Já ia falar que o quanto você está depositando de energia em algo tem a ver diretamente com o seu propósito. Isso. Você quer alcançar, então você faz o processo para dar certo. Sim. E sobre estudos? Você recebe muita dúvida sobre estudos? Nossa. E a gente está ali no início parecido. Tá. E geralmente a gente recebe muita dúvida sobre estudos. Como que você acha que as pessoas elas podem introduzir métodos de estudos eficientes, por exemplo, dentro de uma rotina? Como que ela pode se adaptar? Sim. Existe, de fato, um método de estudos eficiente para todos? Um só para todo mundo? Nossa, não. Eu acho que as pessoas são diversas, sabe? E a questão de método de estudo entra de novo no autoconhecimento, né? Que existem 3 pilares, assim, que eu já vi até hoje lendo sobre. Que é o seguinte, tem as pessoas que aprendem mais apenas lendo ou escutando. Queria ser essa pessoa, gente. Eu gente. também, meu sonho. Sentar, ver uma aula, aprender. Porque tem mesmo, gente. Eu conheço gente que aprende só assim. Um amigo meu que é até um sócio numa clínica, ele é assim. Ele chegava, assistia a matéria, pronto, aprendi. É isso. Meu filho, eu preciso chegar em casa e rebolar. Nu demais. Nossa, tem as pessoas. Se você já viu que você não é essa pessoa, pula pro outro tópico. Sim. O outro tópico são as pessoas que aprendem assistindo vídeos e praticando. Só assim, só assistindo vídeo e praticando. Que é uma pessoa mais auditiva, digamos assim. E um pouco da visão também, mas enfim. É a pessoa com vídeo e coisa. Se você se identifica com essa pessoa, você vai procurar métodos dessa forma. E tem também um outro tipo de estudantes, assim, que precisam fazer tudo. Precisa ouvir, precisa ver o vídeo, precisa desenhar, precisa escrever, entendeu? Me identifico. E aí, se você é esse tipo de pessoa, você vai estudar dessa forma, sabe? Mas todas essas pessoas, independente da forma que elas estão adquirindo ali aquele aprendizado, é importante fazer uma revisão. Então, assim, eu já vi diversos métodos de revisão, mas compartilhando um, assim, que dá muito certo pra mim e já deu muito certo pra outras pessoas também, que eu já aconselhei sobre, é a revisão semanal. Então, vamos supor, hoje eu vou estudar, sei lá, anatomia. Aí, semana que vem, eu vou estudar anatomia de novo. Mas eu não vou estudar só a matéria nova. Eu vou ler a que eu estudei semana passada e a nova. Aí, eu começo pela nova, no final eu faço uma revisão de tudo. Aí, na outra semana, revisa da semana passada, na outra semana, porque aí você não esquece. Eu já tentei aquele método de 7 dias, acho que é 7, 14, Não funciona, 21. Curva do esquecimento, gente, não funciona. Aquilo nunca funcionou pra mim. Assim, nunca, assim, se funcionou pra alguém, que bom. Mas pra mim, nunca funcionou. Então, eu sempre fiz revisões semanais mesmo de todas as matérias que eu estudava. Às vezes não dava, porque a rotina era pesada. E acumula também. E acumula. Né? Aí, eu pegava de 2 em 2 semanas, pelo menos, pra revisar. E revisar de uma forma muito específica também. Depois... Como? Tá. Então, já vou falar. Eu já vou falar. Que é assim, o que eu sempre faço? Eu sou essa pessoa, preciso de ler, desenhar, escrever, não. Então tá, li, aí eu começo a escrever sobre, desenho, faço esquema, nossa, dou meus pulos, gente, faço tudo pra
adquire o aprendizado ali. Beleza, acabei o estudo de hoje. Não acabei, mentira, que eu vou revisar ele. O que eu estudei hoje, eu já vou revisar agora. É o que eu faço, escrevo perguntas da minha cabeça sobre cada tópico que eu acabei de estudar. Escritas as perguntas, eu respondo cada uma sem consulta. E aí, as que eu errei, eu sei que é onde eu preciso estudar mais de novo. Então, esse é o método de revisão que eu uso. Sempre, assim, eu não uso o outro, não. Pra mim, esse é o que sempre deu certo. É como se fosse um flashcard, né? Geralmente, é bom porque é um método que se encaixa no método de estudo ativo. Porque o que a gente briga é esse estudo passivo. Ah, tô lendo aqui, tá tudo certo. Se você não se encaixa lá naquele grupo de pessoas que só lê e aprende, não vai dar certo. Você vai precisar recalcular a rota. Então, eu perguntei isso porque eu também recebo demais as pessoas. Ah, eu testei, por exemplo, flashcard e não me adaptei. Ah, eu testei, por exemplo, Pomodoro e não me adaptei. Mas o método é de acordo com o que você se adapta. Não adianta buscar uma comparação para isso, né? Eu acho que isso que eu faço hoje também nada mais é do que a junção de 300 mil métodos que existem, né? Junta tudo, viu que funcionou né? O bolo tá feito, entendeu? Tá ótimo. Tem dado certo, não é o sucesso que tá aí, então né? Fica a dica aí. E uma coisa que a gente bate na tecla também é que as pessoas estudem sobre estudo. Porque isso não é ensinado, né? Não é. Sim. A gente que lute, né? A gente que lute. Então chega aquele monte de conteúdo e você dá teus pulos ali pra aprender. Por isso que as pessoas, às vezes, se frustram com uma nota baixa. Então, realmente, estudem sobre estudo. Como estudar. Peguem inspirações como essa e estudem. E não comparar a sua rotina com a de outra pessoa. Isso eu acho que, assim, se não é uma das coisas mais importantes, é a mais importante. Porque, vamos supor, tem filho. Como é que eu vou comparar minha rotina com uma pessoa que não tem filho nem trabalha? É impossível. Não dá, é então, assim, a gente tem que adaptar a nossa rotina de estudo dentro da nossa realidade. Então, por exemplo, eu estudava 30 minutos por dia. Se você não consegue estudar 30 minutos por dia, o que tem? Estuda dia sim, dia não, sabe? Estuda 2 vezes na semana por um tempinho maior, mas adapta na sua rotina. Pelo menos toda semana tirar a matéria acumulada. Sim, pra não acumular. Não deixar pra estudar na semana da prova. Gente, não faça o que eu fiz. Não faça o que eu fiz, porque foi... Enfim, mentira, nem mas sempre, dá certo. Forma. Depois a gente forma. Clara, agora, nós temos uma dinâmica aqui, que é uma dinâmica muito bacana, onde a gente vai falar sobre alguns temas. E a gente quer saber a sua opinião. O que você pensa, o que você acha que é importante. Quero que você seja sincera. E se eu achar que não foi, eu vou fazer perguntas. Combinado. Então aqui a gente tem um telão na televisão aqui. Pedir pra você escolher um número pra gente poder conversar sobre ele, tá bom? Pode ser o 3. O 3? Construção de currículo acadêmico. Conta pra gente ali como você acha que é importante essa construção e como que a sua construção tem impactado aí na sua carreira de recém-formada. Sim, olha, é muito importante construção de currículo. E ainda bem que eu tive alguém pra me avisar, que foi o Alan. Tem um Alan na sua vida. Tem um Alan. Não, é muito importante, sim. Mas é um processo que é longo. E não é de uma hora para outra que você vai ter 300 coisas no currículo. Então, o que eu falo? Vai por partes. Por exemplo, um congresso ali, outro aqui, é importante você ir para estar no currículo. Cursos. Existem muitas plataformas gratuitas para você estar fazendo cursos de aperfeiçoamento e de conhecer também, de conhecimento dentro da área. Por exemplo, Setembro, acho que também o UnaSUS, Albert Einstein, Avasus. E são excelentes, assim. Durante minha graduação, eu fiz N cursos dentro dessas plataformas que foram muito bons para a minha formação e que contaram também para depois de formado. Além de cursos, se você tiver oportunidade, né? Iniciação científica é muito bom de fazer. Para você ter esse lado de pesquisador e saber, de fato,
ler um artigo, sabe, de forma eficiente, crítica e também de produzir um artigo, né? Muitas iniciações te dão essa oportunidade também. É uma ótima coisa também para fazer networking, porque quando você vai apresentar um trabalho da iniciação, você encontra com outras pessoas, outros físios, outros estudantes, e aí você conhece novas pessoas. Aí já vem o próximo tópico, networking, faz parte da construção. Gente, no final da minha graduação, eu não aguentava mais ouvir essa palavra, juro. Networking, eu me dava um arrepio, eu falava, gente, não é possível. Mas é muito importante networking, gente, que é conhecer pessoas da área, sabe? Conhecer fisioterapeutas e tal. Isso vai te ajudar muito na construção acadêmica. E no pós-formado também. Deixa eu lembrar. Monitoria. Muito legal de estar dando monitoria também, se tiver oportunidade. Se não tiver, você cria oportunidade também. Você vira o professor e fala, olha só, gostaria de dar uma monitoria. O que você acha, né? Tem oportunidade e tal. Que aí a pessoa vai saber que você está interessado e vai te colocar para frente na monitoria. E estágio não obrigatório também, se tiver oportunidade. É muito importante de estar fazendo. Então, acho que assim, não existe currículo perfeito, porque a gente tem que estar dentro do que é possível pra gente. Mas, se tiver pelo menos aí uns 4 desses tópicos que eu falei, já agrega bastante pra gente, né, como profissional, pra você, estudante e tal. Mas também para a sua vida no mercado, depois de formar. Se você quiser trabalhar no hospital, for prestar residência, ou né, se for para alguma clínica. Perfeito, Clara. Concordo com tudo que você disse aí, né? Eu tenho todos esses também no meu currículo. Mas a gente sabe que existem algumas realidades que ficam um pouco complicadas, né? De ter essa construção de uma forma tão rica. Exato. Só que ainda assim, são pessoas interessadas. Total. Então, pensando em uma pessoa que trabalha e estuda, uma pessoa que tem que cuidar da família, que não tem tanto tempo, assim, disponível para se dedicar a esses projetos. Sim. O que você acha que seria, assim, primordial elas priorizarem? Se eu tivesse no lugar dessas pessoas, eu priorizaria cursos online, por exemplo, que agregam muito, assim, cursos teóricos online. Curso de Pilates também é muito legal de fazer. No início eu pensava assim, vou fazer pra quê, né? Talvez eu nem vou pra essa área. Mas depois que eu resolvi fazer, eu fiz também. Percebi que é muito legal, porque traz pra gente uma criatividade a mais na hora de tá montando a nossa conduta. Também mostra pra gente o método Pilates, que é muito interessante. Também da gente agregar, né, nas condutas do dia a dia. Então, eu investiria nisso, assim, cursos online, assim, que você pode fazer da própria casa. E um curso, assim, de Pilates, eu faria, que é muito legal também. Que geralmente dura um fim de semana ou 2. Sim. E dá pra você estar colocando. Sim. Porque Perfeito. iniciação, monitoria é uma coisa mais Sim. que exige mais dedicação, né? E uma dúvida, como que funciona o processo da iniciação científica? E aí os dois podem responder. Você chegou a fazer também, não fez? Fiz. Eu recebo muito Mas pode essa responder dúvida. com você. Eu não cheguei a fazer. Como que funciona? É processo seletivo? É só dentro da instituição que você tá? Como que é? Olha, iniciação comigo funcionou assim, eu sabia que existia. Aí eu cheguei para minha professora e falei, olha que bacana, iniciação científica. Se souber de alguma iniciação, me chama que eu quero, sabe? E aí ela me chamou para uma iniciação que ela ia começar a fazer lá na faculdade mesmo. E aí comecei a fazer. Mas existe também iniciação que você pode fazer em outras faculdades. No início da graduação, eu até comecei uma iniciação lá na UFMG. Só que eu não consegui continuar porque eu precisei trabalhar. Aí eu tive que sair da iniciação. Mas, assim, é super possível em outras faculdades também. É só falar para os professores, gente, que eles encaminham bastante, Sim. sabe? Perfeito. Mas, de modo geral, quando existe um processo seletivo, é muito baseado em editais. E normalmente também tem. eles vêm do CEPESC, se eu não me engano. Acho que esse é o nome do órgão. E aí tem
depende muito da instituição que tá fornecendo mesmo, sabe? Às vezes tem prova, tem apresentação de um mini projeto que você gostaria de desenvolver. Tem avaliação curricular, por isso que é muito importante ter um currículo, né, bem estruturado. Então depende muito, assim, do edital, né, e da instituição que tá fornecendo. Perfeito. Total. Última pergunta sobre esse tópico, Clara. Qual foi o impacto, assim, do seu currículo na abertura de oportunidades profissionais para você hoje, como profissional mesmo, recém-formada? Nossa, foi 100%. Porque hoje eu tô trabalhando numa clínica. E eu fui chamada para entrevista de lá devido ao currículo, né? Então, assim, 100%, né? Definiu, né? Definiu, total. Não só para a clínica, mas para o estágio não obrigatório. Ou Também do Sara. também fui chamada por currículo. Então, assim, gente, é bom. É assim, currículo, eu falo assim, é mais pra você mostrar para as pessoas que você tá interessado e estudando, entendeu? Então, se você tiver um curso ali, um curso cá, um curso lá, já é bom das pessoas verem, olha, essa pessoa tá se atualizando, né? É interessante e tal. Não precisa ser perfeito, só precisa mostrar que você é um profissional que se importa em se atualizar e tá sempre de acordo com a ciência, porque isso é muito importante também. É um pouco da produtividade, né? O que você produziu ali ao longo desse período. Entendeu? Pra você mostrar o que você produziu. Sim. Perfeito, então. Vamos para o próximo tópico. Escolha aí o próximo número, Clara. 4. Inserção no mercado de trabalho, basicamente, que a gente também já conversou agora, né, no decorrer. Como que foi a sua inserção no mercado de trabalho? Foi super rápida, né? Foi. Uma semana. Uma semana, né? Gente, Como eu que foi queimei. esse processo? E uma dúvida polêmica. Você recebeu propostas ali que te chamou a atenção de alguma forma? Como que foi essa sua abordagem? Como que foi, de certa forma, essa inserção no mercado de trabalho? Sim. Olha, a inserção foi o seguinte. Na primeira semana depois de formado, eu já saí falando pra todo mundo, gente, formei, pra família, amigo, formei, gente, formei. E postei na internet, né? Que também é uma coisa que hoje considero muito importante pro profissional e pro estudante, né? Ter uma página na internet. Porque isso mostra pras pessoas que você formou, entendeu? Sim. Então, assim, eu postei lá que formei. Então, tiveram pessoas que descobriram através de lá que eu estava formada e as pessoas próximas que eu já tinha falado, né? Mas a primeira... Aí eu falei, recebi a indicação de um paciente através de uma pessoa próxima. E aí eu já tive paciente domiciliar, graças a Deus, na primeira semana. E aí na outra semana já veio outro. Aí na outra semana veio outro. Falei, gente, que é isso? E aí eu fiquei super feliz, assim, de estar conseguindo atuar, sabe? Senti como se eu estivesse conseguindo pôr meu propósito de vida, assim, fluindo. E foi muito bom, assim. Então, a inserção no mercado, a minha, começou assim. Indicação de pessoas próximas, mas que depois vieram de pessoas que eu nem conhecia direito, ou que me acharam através da internet, sabe? No domiciliar. E aí, depois disso, abriu a oportunidade, né? Acho que eu já falei, mas vou falar de novo. Foi no início, eu falei. Foi nessa clínica, e aí eu fiz a entrevista, passei. E agora eu tô trabalhando lá num período e no outro atendo domiciliar. E assim tá sendo, sabe? Perfeito. Tá fluindo. Perfeito. O legal é que são formas diferentes de inserção no mercado de trabalho, né? Sim. Isso é muito importante porque a gente, às vezes, sai da faculdade nessa de, meu Deus, ou eu vou para o hospital, coisa que a gente já falou aqui, ou eu vou para uma clínica. Mas não, a gente tem várias alternativas ainda, né? Perfeito. Vamos para o próximo? Eu quero. Chama mais um, Clara. 6. Pronto, falei alto. Esse é bom. Estudos e produtividade. É impossível não pensar em você e não pensar nesse tópico, né? Obrigada. Queria que você discorresse um pouquinho sobre ele, o quão é importante, Sim. como você avalia. Gente, estudo e produtividade. Nossa, são 2 amigos e 2 inimigos ao mesmo tempo, eu acho. Porque o estudo exige muito da nossa produtividade do dia. Mas às vezes a gente tá num dia que a gente tá zero produtivo. Então aí
né, inimigo do estudo. Mas então, produtividade é um tema tanto quanto, acho que polêmico, assim. Porque vai muito além de fazer uma tarefa, sabe? Acha pouquinho que eu vou fazer hoje, vou lá fazer tudo. Não, a gente não é assim, né? Exige muito de rotina, fatores externos. Então, para a gente ter uma boa conduta de estudos e estar produtiva assim no dia, é importante a gente manter uma rotina bem alinhada. Então, eu faria assim, para você conseguir estudar e ser produtivo durante o seu estudo, tem que ter todo um preparo. Por exemplo, assim, eu falo, divida a sua rotina em partes. Tarefas que você considera importantes para estar fazendo, que sejam sociais, que é assim, encontro com amigos, família, sociais, né, gente? Vida social. Tarefas que vocês acham que sejam importantes para estar fazendo em relação ao seu cuidado, né, de corpo e mente, por exemplo, uma academia ou algum outro tipo de atividade física, terapia, né, meditação, nesse sentido. E aí entra as tarefas de trabalho e estudo, né, que são as tarefas que você tem que cumprir ali no dia de estudos. Então, acho que estudo e produtividade se resume nisso, de você ter essa rotina para você conseguir estar produtivo durante o estudo. Porque tem dia, né, que é difícil, você tem que tirar forças do além para estar ali, sabe? E um ponto importante é que a produtividade, ela não está associada à quantidade, porque as pessoas vivem achando que quanto mais eu fizer, mais produtivo eu vou ser. Não, tem a ver com fazer algo com qualidade, dentro ali da sua realidade, da sua rotina, né? Exatamente. E, Clara, eu sei que muitas pessoas que acompanham o nosso podcast são fisioterapeutas que já estão aí no mercado de trabalho, assim como você e nós, né? Atuando clinicamente. E elas devem estar se perguntando como que eu vou implementar isso no meu dia a dia, com essa minha rotina de atendimentos. Como que você tem feito, né? Já que hoje mudou sua rotina. E o que você daria de conselho para essas pessoas? Bom, para estudar, que a gente é eterno estudante, né? Então, eu falo assim, para a gente conseguir manter o estudo, hoje eu consigo ter 2 dias de estudo. Assim, estudar em artigos, enfim, temas específicos da fisioterapia na minha semana. Eu não consigo estudar todo dia, porque é humanamente impossível, assim, depois de tantas horas de trabalho. Então, 2 dias de estudo eu tenho feito. E nos outros dias, por exemplo, nos domiciliares, quando eu acabo de atender nesse dia, no final do dia, eu já faço as evoluções de todo mundo para não acumular, nem que seja assim, 9 horas da noite. Mas eu vou fazer de todo mundo para não deixar acumular. E aí no outro dia acorda cedo de novo, atende mais de novo. Mas aí, por exemplo, no outro dia, se eu tiver programado para estudar, eu já não faço todas as evoluções do dia, porque às vezes não dá. Aí eu estudo, né? Mas dou prioridade mais ao estudo que às evoluções. Que aí no outro dia eu faço a evolução do dia anterior. Não sei se ficou um pouco confuso. Mas eu tenho feito assim, pra estar adaptando. Porque a gente não pode parar de estudar, né, gente? Perfeito. Arrasou. Ótimo, arrasou. Tô gostando. Brilhou. Brilhou. Próximo número, Clara. 7. Vamos entrar de novo, né? Porque ela já deixou claro que sempre foi a neurofuncional, né? Ou quase sempre. Mas teve algum momento da sua trajetória acadêmica que você teve dúvidas, que você pensou em mudar? Como que foi esse processo da escolha da especialidade? Tanto durante a graduação e agora no pós-formato? Teve sim. Nossa, tinha uma mãe não sabia nem o que eu ia fazer, gente. Eu só sabia que eu queria ser fisioterapeuta. Agora, onde, como? Não sei. Mas, assim, no início eu entrei neuro na cabeça e no coração, entendeu? E aí, depois fui vendo outras coisas e eu sou uma pessoa que gosto de tudo, assim, sabe? Pra mim é difícil escolher uma área só, porque eu gostava de estudar teoria de respiratória, de cardio, de pélvica. Gostava da teoria de tudo. Mas aí, quando chegou na prática, é que eu vi realmente para onde o meu coração tocava mais, sabe? Aí eu fui mais pela intuição e emoção do que pela razão. Porque se eu fosse pela razão,
eu ia ser tudo, entendeu? E não tem jeito. Sim. Então, eu fui pela área que eu mais me identifiquei, assim, pela área que eu tenho mais amor em atuar. E nesse processo também descobri que eu gosto muito da área de geronto. Então, também tô atuando nessa área, nos domiciliares. Sim, e super se encaixa, né? Neuro e geronto ali, Tá né? ligado. E assim, você acha que é obrigatório, assim, a gente escolher nossa especialidade ainda durante a graduação? Ou tá tudo bem a gente ter essa dúvida, né? E deixando chegar? Ah, eu acho que não tem regra, sabe? Tudo pode mudar, entendeu? A pessoa às vezes entra com uma cabeça, sai com outra. E tá tudo bem. Eu acho que não tem que sair de lá sabendo a área que quer. E é isso, vai descobrindo depois, sabe? Com as oportunidades que vierem, vai agarrando as oportunidades, vai vendo onde tá se encaixando ou não, até descobrir o caminho. Porque um dia todo mundo descobre, Sim. entendeu? Com É certeza, só ir. chega pra todos. Sim. Uma hora Perfeito. chega, sabe? Perfeito, arrasou na nossa dinâmica. Muito bom, tá brilhando. Arrasou. Gostou? Perfeito. Amei, gente. Super legal. Perfeito. Agora a gente vai para outro tópico que a gente já deu uma introduzida, que é sobre as redes sociais. Raio de Sol tá na rede social há Nossa. um tempinho já, É. né? Me conta como que foi essa iniciativa de ir pra rede social, né? Como que foi pra você criar esse perfil? Qual que era o seu objetivo, o seu propósito? Bom, pra eu criar, foi assim. Como eu falei lá no início, eu era tímida, né? Mas eu sempre quis ser blogueira. A verdade é essa. E aí, eu pensava, mas eu não tenho coragem. Não sei o quê. Aí comecei a desabrochar, falei, é agora que eu vou ser blogueira. E aí comecei a acompanhar também o perfil do Alan, que igual eu falei, a gente estudou na mesma faculdade. E aí eu comecei a ver que era possível, sabe? Eu falei, nossa, a pessoa estuda, né, na mesma universidade que eu e tem um perfil. Eu vou criar um também, né? É possível de eu estar conciliando. Fui, criei. E aí, nesse início, tive muito suporte do Alan também. Ele sempre me deu muitos conselhos em relação a isso. Já me deu mentoria também em relação A panelinha tá demais, hein? Vocês estão vendo isso marketing. aqui. Ai, gente. Não, mas ele me ensinou muito, assim, muito. Sobre rede social. E meu objetivo era e é, né? Alcançar aí os estudantes da fisioterapia para estar auxiliando nessa jornada acadêmica. E, ao mesmo tempo, também trazer pacientes através de exercícios, que agora, depois de formada, né? Eu vou estar postando, já postei alguns. Então, é uma ideia para os estudantes estarem fazendo esses exercícios com os pacientes e para os pacientes verem Que os você tá ali exercícios, atuando, né? Então, hoje, e começou para estudante e hoje eu penso em estratégias assim que vai ser bom para o estudante, mas que também pode ser bom para eu captar paciente, entendeu? Perfeito. Ótimo, ótimo. Tá feliz? Então, nossa, bom demais. Perfeito. O orgulho ali do mentor, né? Ela é ótima. Perfeito. E você teve muitas dificuldades nesse caminho de rede social, e aí eu falo em relação a julgamentos, principalmente. Ai, eu nunca liguei pra isso, hein? O povo falava assim, ai, blogueirinha, eu falo, sou mesmo. Me Muito segue obrigada. lá, Era isso que eu curte, queria. Salva, compartilha, sucesso, gente, vamos lá. Mas assim, das minhas pessoas íntimas, sempre tive muito apoio. Todo mundo sempre me apoiou. Meu bordão Raio de Sol, né? Todo mundo sempre fala, ei, Raio de Sol, bom dia, Raio de Sol. Já é uma coisa assim. As pessoas Que ao meu pegou, redor né? sempre me apoiaram, mais uma vez, né? As pessoas à nossa volta faz tudo, gente. O ambiente, Todo né? mundo sempre me pôs pra cima. Então tinha dia que eu falava, ai meu Deus, vou desistir. A pessoa falava, não vai não. Vai continuar, blogueira, tá ótimo. Eu continuava. Mas tem as pessoas. Mas assim, as pessoas que me botaram pra baixo, eu nunca nem vi na minha vida. São aqueles mal amados da internet, que eu não sei de onde Haters. vem. E pra poder falar mal da gente. Já teve um hate? Já tive umas 3 vezes, mas eu apago, entendeu? Conta Tá lá o um pra hate, eu apago. gente, conta um. Uma vez eu postei um vídeo que era polemizando um pouquinho uma frase, assim, que falava. Eu nem lembro qual frase que era. Foi bem no inicinho. E aí uma pessoa comentou assim, ai, nossa, que chata, super mimizenta, inconveniente. Eu fui lá, apaguei, falei, tô nem aí. Pronto. Se eu não apaguei, não recebi. Entendeu? Ou então faz um dei stories com um cartaz. comentário. Apaguei. Eu pensei, ó, na minha página
página, só quero positividade. Perfeito. Não tem Brilhou, espaço Clara. pra essas coisas, Perfeito. entendeu? Isso aí. E é o certo a se fazer, É, né? não. Sim, Nossa, porque às vezes a gente apago se priva mesmo. muito de fazer alguma coisa por medo É. desse julgamento. Ah, mas se vão me Nada. falar isso aqui. Minha filha, vai na A tua. pessoa nem conhece. É verdade, perfeito. Deixa em paz. Né? Perfeito. Claro. E Oxe, pode ir. eu tô aqui, sabe? Quando que você decidiu entrar, né, na rede social? Foi durante a graduação ainda, né? Foi. Foi qual período? Ai, preciso de um Nossa, morango, foi na gente. pandemia. Foi. Não, acho que foi 2021. 2021? Foi, né? Pandemia 2021. 20, 20? não? É. Foi 20? 2020, foi 2020. Ai, Ai, gente, ele tá essa ficando fase velho, caótica. hein? É. Eu não, você. Tá doida. Eu tô jovem, tá? Não, mas foi 2020 que eu comecei, assim, Aham. do zero. Perfeito, ótimo. Clara, posso? Ai, eu já ia de novo. Pode. Não, comer um- vai. vou comer Já um vamos mudar de morango, tá, assunto, gente? vamos mudar de Não, assunto. Não, terminamos essa pauta. Não, tá bom. Ah, pegou um morango. A vida é um morango. Claro, é o seguinte. Gente, bati no microfone, eu vou levar um xingo daqui a Eu pouco. também já bati aqui hoje. No microfone. Então vamos lá. Né, como eu te falei pra você inicialmente, né, foi um tema muito pedido. Então, se é um tema muito pedido, eu pressuponho que as pessoas têm medo dessa fase. E eu quero saber de você, quais são os maiores desafios que você tem enfrentado agora enquanto recém-formada? Olha, nossa, essa é boa. Bom, eu acho assim, o principal desafio que eu tive foi comigo mesma. Assim, de ficar pensando, ai, será que vai dar certo? O que será que vai acontecer? Pra onde eu vou? Criando cenários, pensando, meu Deus. Mas Ansiedade, né? É. Aí depois eu pensei, gente, sabe, plantei tanto na faculdade, não é possível que agora eu não vou colher nada. Aí eu comecei a me tranquilizar em relação a isso. Então, esse foi o principal desafio. E em relação a paciente, a oportunidade de trabalho, um desafio. Nossa, eu fiquei bem assim, chateada assim, com isso, tá? Que é uma oportunidade de emprego num lugar onde você trabalhava 8 horas seguidas, sem tipo assim, auxílio, nada de transporte, nada. R$1.800. Eu fiquei assim, nem é possível. Você tá doida? Aí foi aí que eu pensei, meu Deus, o que vai ser de mim? O preço da minha mensalidade, E que eu paguei agora? 5 anos. né? Exato. E aí eu já tomei aquele susto, mas aí também, uns 2 dias depois já veio o paciente e falei, é isso, essa é a resposta do universo. Obrigado. Obrigada. E aí eu não fui, não aceitei Aham. a oferta, né? E é isso. oferta é ótima. Eu chamo de falsas oferta. oportunidades. foi ótimo. Não aceitei. Ai, Deus. Mas a gente já conversou sobre isso aqui, né? E aí... Bom, E ainda bem, porque, né? e já vou até fazer uma crítica, né? Porque eu acho, e eu concordo super com você, e você tá de parabéns por isso, Obrigada. que a gente não precisa se submeter a esse lugar. Vocês querem rir, né? Não. Mas eu acho que a gente não precisa se submeter a esse lugar de aceitar essas falsas oportunidades. Sim. Mas elas existem porque existem profissionais que aceitam. Então, eu, sim. sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu bato nessa tecla. E apesar de ser muito criticado quando eu faço isso em grupos de WhatsApp, mas é verdade, né? Se existe esse tipo de oferta, é porque existe profissional aceitando. Sim. E, infelizmente, isso impacta na nossa desvalorização profissional. E é isso, gente. A forma de parar é não aceitar. Não. E aí, E ótimo. sabe o que eu fico, assim, mais chocada? Assim, fiquei chocada quando eu vim assim pro mercado. Foi perceber que fisioterapeutas fazem essa oferta para outros fisioterapeutas. Tipo assim, é uma autodesvalorização. Muito E uma grande. desvalorização do outro. E como que a pessoa tem coragem de fazer isso? Exatamente. Assim, eu acho que a gente estuda muito, sabe? A gente Eu não sei merece se você mais. já ouviu, mas se não, pode ser que você ainda escuta. Ah, mas ela é recém-formada, ela tem que aceitar. Mas Ah, eu já comecei ouvi. assim. Já ouviu? Já. Eu comecei assim, é De ótimo. pessoas próximas, eu falei assim, olha, não vai estar dando, né? Não vai ser comigo. Próximo. Eu não vou, né? Mas outra pessoa, porque também a gente não sabe a condição, né, da outra pessoa Sim. pra tá aceitando, né? Mas assim,
eu, na minha condição atual, não aceitei, não. E tá Sim, sendo certa. Esse ponto, geralmente, a gente recebe também, mas eu tava em uma condição que eu precisava aceitar. E, mais uma vez, são realidades diferentes e tudo mais. né? O que a gente bate na tecla aqui é que a valorização vai ter que começar pela gente. Sim. Pra, então, a gente ter um mercado que paga bem, que remunera bem, que reconhece a valorização, sabe? Então, a gente conhece a realidade das pessoas, mas a gente entende que precisa partir da gente. E existem vários pontos a se analisar, né? Até nesse vou aceitar porque eu preciso. Porque se for pra pensar, e tenho até medo de falar isso, mas eu acho que tem tantas coisas que a gente pode fazer que recebe até muito mais que 1.800 fora da fisioterapia, já que de fato estamos precisando, né? Enfim, muitas coisas a analisar, né? Fale mais. Brincadeira. Cite nome. Mas é isso, Clara respondeu super bem. Sim. Eu tinha uma outra pergunta sobre isso, mas esqueci aqui agora. Tudo bem. Ah, não, lembrei. Chegou a falar, chegou a receber algum não de alguma proposta? Participou de um processo seletivo, não deu certo? Ou já passou no ainda primeiro? não. Passou no primeiro, né? Gente, ele é muito bom. Uma né? alegria. Arrasou, brilhou. Ainda não. A gente não sabe, né? Sim. Mas, graças a Deus, ainda não. Perfeito. Perfeito, arrasou. Claro, agora me conta uma coisa, que a gente fala muito sobre a valorização, que a gente acabou de comentar, mas a gente fala muito sobre o empreendedorismo dentro da fisioterapia, que é mais uma forma da gente se valorizar dentro da classe. E aí, você estava me contando ali atrás que você começou a empreender desde cedo. Conta um pouquinho, principalmente para os acadêmicos, né? A forma que você empreendia, como que isso impactou na sua construção de carreira, como que isso te ajudou, de certa forma. Bom, foi inicialmente através de resumos, né? Então, na sala de aula, todo mundo pedia meus resumos. Ah, me dá resumo, seu resumo. Falei, ué, Vou vender. que isso? Vou vender, vou dar vender. não. Aí eu comecei a digitalizar esses resumos e vender na internet. E aí deu certo, super certo, assim, Nossa, foi ótimo, assim. Até hoje, continuo a vender assim, mesmo sem divulgar. Mas foi assim, com resumos por PDF de várias áreas. Eu ia fazendo e ia digitalizando para já vender. E aí, depois dos resumos, também tem as publis, que depois que o perfil foi crescendo, a gente vai fechando, né? Pra tá fazendo uma propaganda pro povo e tal, os vídeos. E aí a gente, Blogueira! E aí a gente recebe por isso. E também tem a forma de afiliado. Aí eu, na época, comprei um curso de afiliado para poder estar aprendendo sobre e tal. E também participei desse curso de afiliados e vendia. E vendo produtos de forma afiliada ao produto. Na Físio mesmo? Fora? Na Físio mesmo. Atualmente, tudo na Físio, assim, Físio, estudos. Para expandir, assim, eu penso em dar uma expandida, mas é uma estratégia que eu quero traçar bem. Conta pra gente. Direitinho. Queremos saber. Porque eu penso, assim, de continuar na área da fisioterapia para estudantes e captação de pacientes, igual eu falei, mas, ao mesmo tempo, crescer no sentido de publicação, de forma de publicação. Trazer um lado mais pessoal meu ali pro feed, sabe? Uma questão mais descontraída, que vai além do estudo, entendeu? Perfeito. E para essas áreas, assim, também. Eu pretendo aí. Vamos ver como vai ser. Muita coisa para um momento só, mas muita coisa acontecendo, ao longo né? do tempo a gente vai E é um processo fluindo. também, né? Não adianta. Sim. Eu acho que o empreender ele é muito disso, né? Da construção, né? Das ideias, das possibilidades. Então, existe uma gama de possibilidades aí que você pode empreender. Tanto na área da fisioterapia, como também em áreas correlacionadas, né? E você é uma pessoa, claro, pra mim é uma referência de criatividade. Que honra, obrigada. Já tive vezes que eu falei, gente, o que eu vou postar? Bom, na Clara ver o que ela postou. Roube como artista. Obrigada. Roubando É, como artista. perfeito. Mas você é muito criativa, Obrigada. então acho que
fonte de possibilidades não te falta, né? Obrigada, gente. E é legal também porque a gente vê esse empreendedorismo dentro da graduação, Sim. né? Porque geralmente os meninos ficam, meu Deus, eu só vou ganhar dinheiro depois que eu formar. Não, tem como você ganhar dinheiro antes. Você se preparar e tudo mais, né? Passar por uma fase mais tranquilo, porque já é um processo muito desgastante. Tem gente que paga a mensalidade completa, que é caríssima. Então, você precisa, às vezes, de um apoio financeiro. Aí quer pagar 1.800 e paga. Então, você precisa, de certa forma, buscar também formas de expandir os seus horizontes, né? Sim, Perfeito. Ótimo. Claro, tem uma dúvida aqui. Já que você citou essa oferta aí que você recebeu… A gente tá voltando muito nisso, hein? É Uma porque- grande oferta. É porque uma grande oferta. Mas, como foi um tema muito pedido, eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas. E eu tento me colocar no lugar delas e até mesmo lembrar da minha época. E eu queria saber, assim, ficou impactada com o mercado? Era o que você imaginava? Ou teve algumas coisas e falava, Jesus, não pensava que era assim. Ou tipo, nossa, me surpreendi. Essa questão de descobrir dos fisioterapeutas valorizando outro fisioterapeuta. Valorizando. Não, desvalorizando. Ah, Essa questão fiquei impactada, porque eu pensava que, né, gente, estamos no mesmo barco. Vamos nos valorizar, sabe? Isso me deixou impactada depois que eu saí da faculdade. Mas em relação a outras coisas, oportunidade de emprego e tudo, eu não fiquei tão chocada assim, ou impactada, ou de forma positiva ou negativa, que eu já tinha pesquisado muito sobre essas questões do mercado nos meus últimos meses de graduação, até para eu saber para que lado que eu ia, né? Então, assim, essa parte que eu falei, eu não esperava. Mas as outras coisas é o que eu esperava mesmo, sabe? Questão que acho que hoje a gente tem que ter o nosso lado de empreendedor muito ativo para estar atendendo os domiciliares, entendeu? Que eu acho que é uma área muito boa, assim, para o fisioterapeuta estar atuando. muito importante, né? Muito, nossa. E também, né, o nosso lado, se a gente quiser fazer um concurso, ou uma residência, ou passar em alguma clínica, a gente tem que se preparar para isso também, né? Perfeito. Então, pesquisando, já fui encontrando. Já. E você foi bem recebida, assim, no seu trabalho, na clínica, né, por exemplo, que você tá lá, que eu conheço a clínica que você trabalha, sei que lá tem muitos profissionais, né? E você foi bem recebida? Teve alguma diferenciação pelo fato de você ser recém-formada? Como que foi esse acolhimento? Nossa, foi ótimo. Tipo assim, primeira semana de trabalho, todo mundo super receptivo, sabe? Me mostrando as coisas, mostrando como que eles fazem lá, me chamando para acompanhar os atendimentos e tudo. Muito legal, assim, fui muito bem acolhida por toda a equipe, sabe? que Não bacana. teve diferença nenhuma. Não, então, né? assim, só muita gratidão mesmo, assim, por ter sido recebida tão bem por todo mundo mesmo. Ótimo, Clara. E voltando um pouquinho na sua trajetória assim, acadêmica, como que você acha que uma construção de carreira acadêmica enquanto estudante assim pode impactar na valorização da fisioterapia, na sua própria valorização profissional quando você chega no mercado de trabalho? Você fala em relação a currículo, essas coisas? Sim, ou tá tudo que você né? construiu ali. Tudo que eu falo assim, a gente entra na faculdade, a gente já é fisioterapeuta. Eu acredito muito nisso. Porque a decisão que a gente tomou, a gente não vai ser fisioterapeuta, então já começa a agir como se você já fosse entendeu? Formado. Então, todo o caminho que você trilha na faculdade é muito importante, né? A sua determinação, rotina e etc. Então, tá muito ligado, eu acho, assim, ao seu processo de recém-formado mesmo. Porque tudo que você plantou na faculdade, você vai colhendo. Pronto. É isso. E tem colhido, Clara? Sim. Sorrindo dela. Sim. Tá indo bem, tá fluindo, sabe? Assim. Eu costumo Ainda- dizer que a gente pode passar pela faculdade só em Isso. prol de um diploma. Tá ok. Você se propôs a isso inicialmente. Só que existem tantas possibilidades, a gente pode conquistar tantas coisas, né? Então, por que não? E reflete, né?
acho que facilita um pouco o caminho. É. Talvez você poderia ter perdido a vaga dessa clínica, por exemplo, para uma outra pessoa. Se você não tivesse um currículo, assim, né, que te diferenciasse, te valorizasse. E tem uma coisa também que eu acho que vai além, que é o nosso comportamento. Perfeito. Como a gente age no trabalho, com as pessoas do trabalho, com o paciente, com outras pessoas que não sejam do trabalho. Então, acho que a nossa forma de agir socialmente interfere muito também nessa parte de seleção. Então, tipo assim, seu currículo pode ser ótimo, mas se você for uma pessoa com habilidades sociais e tal, negativas, Ela toma cuidado com as palavras. Pra não magoar, né? vai ser ruim, entendeu? Então, acho que a faculdade a gente tem que aproveitar para isso também. Sim, Para estar desenvolvendo essa habilidade, né? sim. Pra gente... Essas outras habilidades que vão muito além da técnica, né? Perfeito. E é até uma outra pergunta, né? Eu acho assim que a gente sabe a importância de um currículo, mas igual você acabou de falar, ele não se sustenta sozinho, né? Além dessas habilidades, o que mais você acha assim que falta no profissional e que talvez você já tenha que te diferenciou aí nesse início? Não, é difícil. Essa É pra né? você pensar. Deixa eu refletir. Tic-tac. Eu acho... Bom, eu não sei se falta nas outras pessoas, mas assim, olhando pra mim, assim, eu acho que uma coisa que me diferencia muito é em relação à comunicação e empatia com o paciente. Eu acho que essas são duas características muito importantes que a gente tem que desenvolver para traçar uma melhor conduta e etc, né? Avaliação e tudo. Porque a gente tem que trazer ali um bom momento para o paciente. E a gente só vai conseguir trazer se a gente tiver uma empatia por ele, né? Enxergá-lo além daquilo ali, do motivo dele estar fazendo fisioterapia, entendeu? Enxergá-lo também como se... Não é como se fosse um amigo, mas deu pra entender. É um indivíduo, Como se não é fosse só ali um uma paciente. pessoa. Não é, É porque entendeu? a gente tá muito É uma pessoa... ligada a diagnóstico, né? Ah, um paciente com- com dor lombar é, chegou, sim, paciente entendeu? com hernia de disco é. chegou. Mas ele é o seu João, marido da E Maria. veio de Pai, onde? né? Sim. Sabe? Qual é a história dessa pessoa? Né? Ter o máximo respeito por essa história e saber o impacto dessa história na vida dele, Sim. que pode justificar muita coisa Eu também. ia falar agora, Sim. tem relação, né? Com o estilo de vida, Total. quem ele é, suas crenças, Com enfim, certeza, muitas com coisas. certeza. Então, acho que são essas duas características. E tem, infelizmente, muitos, principalmente, eu falo por estar inserida nesse meio, principalmente estudantes, né, que falham tanto nisso, que é o básico. Não adianta dominar todas as técnicas do mundo se você não souber respeitar o seu paciente, se você não souber que ele tá ali para além daquele diagnóstico. Exato. Então, a gente tem que repensar muito isso, porque realmente, infelizmente, ainda é uma realidade. A gente vê isso. E essas coisas a faculdade não ensina. Não ensina. Até porque ela não se propôs a te ensinar isso, né? A Sim, gente tem que sim. aprender com a vida mesmo, né? Que são as soft skills, na verdade, que a gente tá falando, né? Que são as habilidades que a gente isso. aprende ao longo da vida. E estar disposto, mais uma vez, a aprender. Porque se você é tímido, mas você não quer melhorar a sua comunicação, igual você falou, Vai fazer Não como? tem não como. tem como. Perfeito. Já estamos encaminhando para o final. Não quero. Outra pergunta aqui, claro. Gente, Não, mas passa eu tão tenho uma rápido. curiosidade. E o Sara, você pretende voltar pro Sara? Nossa, gente, assim, sim. Sim. Mas tem que esperar, né? A gente nunca sabe quando será Sim. o próximo concurso. Que ela é concurso, né? Mas, nossa, pretendo. Não. Pretende. Eu falo assim, a gente sai de Sara, mas aí fica no nosso coração, entendeu? Não, é muito rico lá, assim. Acho que faz muita diferença na vida de todo mundo que passa por lá. Então, seria um objetivo profissional meu, sim, mas futuro, porque a gente não sabe quando vai abrir, né? São misteriosos. É, legal. E o que essa experiência te ajudou, assim, na sua construção profissional para além das habilidades técnicas? No tudo. Falo assim, o contexto e a minha orientadora de estágio me ensinaram a ser fisioterapeuta, sabe? Antes de entrar lá, eu não sabia o que era ser fisioterapeuta. Eu aprendi lá, sabe?
que é esse lado humano, esse lado de enxergar a pessoa além do diagnóstico, que é esse lado de trazer a ciência, sabe, sempre para tudo. Enfim, são tantas coisas, questão de comunicação, ter coragem, né, para poder estar ali mostrando seu conhecimento para o outro. Também me ensinou isso, porque a gente chega lá, olha para o fisioterapeuta formado há, sei lá, 20 anos. Você é um estagiário. Aí como que você vai olhar pra cara do físico e falar assim, eu acho que a conduta é essa? Eu aprendi a fazer isso lá, sabe? A traçar essa conduta, chegar firme e falar, eu acho que a conduta é essa. Essa confiança também eu aprendi lá. Então, assim, foi muito rico em diversos aspectos. Então, a profissional que eu sou hoje vem muito do estágio que eu fiz lá, da prática que eu tive lá, sabe? Uma experiência completa, né? Completa. Assim, de um profissional técnico, um profissional com habilidades, né? Das soft skills Sim. que a gente conhece. Sim. Então, acho que agregou muito, né? 100%. Você ficou quanto tempo lá? 1 ano e meio. E foi processo seletivo. Foi. Como que foi? Primeiro, o famoso currículo. A gente coloca o currículo na plataforma. No site. Na minha época foi Super Estágios. Hoje eu não sei se é mais. Mas compensa, se você tem vontade de estágio lá, compensa olhar na Super Estágios no site. Fica lá as vagas. Se abrir, vai estar lá. Aí você põe seu currículo lá. E aí, se eles gostarem do seu currículo, eles te chamam para estar fazendo uma prova objetiva. Uma prova escrita, uma prova oral, e depois entrevista. E aí, você descobre se você vai entrar ou não, entendeu? Bacana. Mas não tem Perfeito. edital nem nada. Você chega lá, o tema é o que tiver lá, entendeu? É o que eles quiserem. Tá ótimo. E aí, Mais sim. alguma dúvida, querida? Não, tô satisfeita. Perfeito, eu acho que foi um episódio muito rico, né? Muito valioso, principalmente para quem tá nessa construção, para quem tá se inserindo no mercado de trabalho. Tenho certeza que a gente conseguiu explorar alguns assuntos que são dúvidas, que são medos, que são receios. Então, acho que foi muito legal. Antes da gente terminar, eu quero que você olhe ali para sua câmera e deixe um recado para os estudantes, para quem tá terminando a graduação, para quem está entrando nesse mercado de trabalho, um recado motivador para essas pessoas, com base aí na sua experiência. O meu recado, ele é simples e direto, que é o seguinte: tudo que você colheu na faculdade, com certeza você vai... Não, colheu não. Mentira! Tudo que você plantou na faculdade, com certeza você vai colher depois. Essa frase foi a frase que eu usei para mim mesmo, para me motivar a ter certeza de que um futuro de sucesso como fisioterapeuta, ele ia chegar para mim, sabe? Independente de quando. Não sei se ia ser esse mês, se ia ser ano que vem, não sei. Mas eu sei que ia chegar. E não desistir, sabe? Seguir sempre estudando, correndo atrás do que você quer, das suas metas e objetivos, que você vai alcançar com certeza, no tempo que tiver que ser, né? Não desista. Aê! Brilhou! Perfeito! Clara Lispector. E brilhe como um raio de sol. Não podia faltar, né? Me siga para mais dicas. Qual que é o seu Instagram? Deixa pra galera te conhecer. Meu Instagram é Clara Maria, M de mãe, B de bola. Clara Maria MB. Brilhou. Arrasou! Muito obrigada pela sua participação. Agora a gente vai pro off saber quem deu aquela oferta pra ela. Já foi excluído dos grupos, você foi lá. A gente agradece mais uma vez aos nossos patrocinadores, exclusivamente a Zenfísio, por essa parceria e por estar com a gente sempre. Tá mais uma vez aparecendo aqui na nossa tela o QR Code. Aproveitem os 14 dias gratuitos e os 15% de desconto em qualquer plano na sua assinatura, tá? Então, terminamos por aqui. Até o próximo episódio, Até né, o querido? próximo. Foi um prazer. Adoramos, Obrigada, Clarinha. gente. Obrigado.
Imagine ter a agenda dos profissionais, o prontuário eletrônico e o financeiro do seu negócio organizados em um único lugar. Com o Zenfísio você pode. Conte com um sistema de gestão completo que auxilia você a melhorar o relacionamento com os pacientes e oferece recursos práticos para tornar a sua rotina de trabalho mais produtiva. Zenfísio. Gestão eficiente gera resultado.